Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Não, esse amém está muito fraco, parece que não tem ninguém aqui. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem veio adorar a Jesus, dá um glória a Deus aí. Você está na casa do Pai, aleluia, lugar de adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quero aqui agradecer a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui. Que Deus abençoe a vida do pastor Elias Lima, meu parente. Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida da missionária Leocádia. É um prazer estar aqui com vocês, todo o corpo de obreiros presente, pastores, as autoridades presentes. Que Deus abençoe a vida do pastor André, que viemos juntos. Eu acabei esquecendo o nome do pastor que trouxe a gente. Pastor Mesquita. Cadê ele? Tá descansando. Descansando. Manda o meu abraço. Manda o meu abraço para ele. Ele trouxe a gente bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida também da irmã Deusa. Acertei? Estamos lá na casa dela. Uma mulher abençoada e cheia do poder de Deus. E que é igual sunamita, né? Cuida dos profetas da casa de Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida da minha mãe, missionária Josiane, que está aqui, para nós adorarmos. Aqui tem crente raiz. Cadê os crentes pentecostal? E os crentes assembleianos? Dá um glória a Deus aí. Me dá o tom, por favor. Eu vou puxar e eu vou ver se eles sabem. Vai. Quando eu preciso, eu chamo por Ele. Ouvi, me atende o que Ele é. Diga, é fiel, não me esqueceu. Bora entrar, vamos. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, o maravilhoso Jesus, leão de Judá. Declara nessa noite, este Deus é tremendo, o forte não falha, pra salvar o homem entra terra e fornalha. Mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Chamou me amar. E se tu precisas, me chame por Ele. O que Ele faz? Ele te ouve, Ele faz o quê? O que Ele é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só. Vai, qual é o nome dele? O seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, o forte não falha. O que Ele é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, Ele te deu a vitória. Socorro, eu quero ouvir sua voz da igreja nessa noite. Esse Deus é tremendo, o forte não falha pra salvar. É poderoso, mandou um anjo. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu
vamos todos juntos. Jesus, 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 desceu lá da glória, me deu vitória. Samba, oh Jesus, 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 desceu lá da glória, me deu vitória. Samba, meu mar. Glória a Deus. Você crê que o teu Deus, Ele é tremendo e Ele é poderoso? Aleluia. Me dá por favor. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite e sinta a presença suave que há neste lugar. A presença do Espírito Santo. Eu creio, Pai, só o teclado comigo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu os teus gemidos. Bem suave, Deus quer falar com o crente aqui nessa noite. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele sempre sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Eu creio, Pai. Enxugue estas tuas lágrimas do rosto e tenha calma. Deixa Deus te usar nessa noite. Canta para essa pessoa que está do teu lado. Profetiza para a vida dela. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. E você precisa, eu creio na promessa do meu Deus, vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mais um Deus, vamos todo mundo juntos. E mais o Deus que Ele me enviou aqui pra te dizer nessa noite que Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai. O meu Deus, Ele vai mudar teu rumo. Isso aqui é pra quem crê. Isso aqui é pra quem crê na promessa. Ele está enviando consolo pra tua alma. É pra ir dentro do teu coração. Enxugue estas tuas lágrimas do rosto e tenha calma. E vai passar. Eu sei que essa luta louca e pode estar doendo, pode estar machucando, a cicatriz pode estar profunda. Ei, mas creia no Deus que te deu o nome, o Deus que te escolheu. Você precisa crer e vai chegar a solução
não se desespere, pelo amor de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, apresentamos o Teu Filho incumbido nessa noite, Senhor, para ministrar a Tua palavra nessa praça pública e também através do portal, através das múltiplas plataformas, Senhor, que nos ouvem no Brasil e no mundo. Usa o Teu servo, Senhor, que vai neste momento ser o canal de bênção, na unção, na virtude e no poder do Teu Santo Espírito. A Ti oramos por fé neste momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o sumo pastor e bispo das nossas almas. Desta casa. Aos que trouxeram Bíblias e estão desejosos de ouvir a voz de Deus, abra sua Bíblia comigo no último livro do cânon sagrado, o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Após localizar o capítulo de número 1, volte a sua atenção ao versículo de número 9. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Todos os nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco através das redes sociais da igreja, esta é uma oportunidade que você tem de ser um evangelista. Compartilhe essa transmissão, envie o link para o grupo de amigos, trabalho, familiares, e seja canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 9, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro um semelhante a filho de homem, com vestes, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim, a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Quantos podem dizer amém? Diga para quem está do seu lado: Ele está vivo. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que vou ser muito objetivo, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com esta linda igreja na cruzada evangelística Chapadinha para Cristo. Abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse é ser convidado pelo Espírito Santo a iniciarmos uma jornada fascinante por este que é um dos livros mais singulares, atípicos e diferente de todos os outros livros. É óbvio, e nós sabemos disso,
toda a Escritura é divinamente inspirada, apta para corrigir, formar em justiça, ensinar, redarguir, e toda ela, de Gênesis ao livro que nós acabamos de ler, recebem a equivalência na inspiração, ou seja, todos os livros possuem o mesmo nível de inspiração, o que nos faz crer que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo sabendo desta verdade, nós precisamos entender que apesar de todos os livros receberem o mesmo nível de inspiração, cada livro carrega as suas peculiaridades, as suas particularidades, os seus mistérios, os seus segredos. Cada livro carrega as suas riquezas, e este é, sem sombra de dúvidas, um dos livros mais peculiares de todo o texto sagrado. E talvez, por ser um livro singular, peculiar, seja alvo das mais diversas interpretações que margeiam, algumas de forma correta e coerente, pelo propósito do autor e do Espírito Santo que inspira João a escrever, mas tantas outras aberrações que nada tem a ver com o que Deus estava propondo. E é exatamente aqui que nós precisamos estar atentos como igreja, pois a intenção maligna, espiritual, diabólica, de deturpar ou impedir a interpretação correta do livro do Apocalipse, faz com que um muro seja criado de distanciamento entre a mensagem que o livro carrega e a compreensão daqueles que recebem ou leem. As confusões criadas são criadas estrategicamente por Satanás para distanciar a igreja da verdadeira mensagem deste livro, para distanciar a noiva do verdadeiro propósito desta missiva dada pelo Espírito Santo de Deus a João na ilha de Pátimos. Algumas inverdades são construídas a fim de nos fazer permanecer distantes em uma jornada de aprofundamento, de compreensão, de imersão no texto. Entre elas, destaco a de que muitos dizem que o livro do Apocalipse é um livro de mistérios, ou um livro de segredos, o que faz com que pessoas, ao lerem este texto, do primeiro ao último capítulo, pensem que apenas há uma dificuldade de compreensão, porque é um livro complexo e de segredos escondidos. Contudo, esta primeira inverdade cai por terra quando abrimos a nossa Bíblia neste livro e começamos a meditar no primeiro versículo escrito por João. João, ao começar a escrever a sua obra, anuncia o caráter, o propósito, a intenção que a obra irá carregar, e ele resume tudo isso em uma única palavra. O livro do Apocalipse não começa com a palavra mistério, o livro do Apocalipse não começa com a palavra segredos, o livro do Apocalipse não começa com a palavra obscuridade. A primeira palavra inserida no texto sagrado é revelação. A primeira verdade que o texto está nos mostrando é que tudo o que veremos nos próximos capítulos a partir daqui são revelações, não são segredos escondidos, são segredos revelados, não são segredos ocultos, são segredos compartilhados. Ou seja, este livro não é um livro de segredos obscuros, este livro é um livro de revelações. E é interessante porque nós somos pentecostais, e todo crente pentecostal gosta de revelação. Quem é que não gosta de ver Deus revelar? Quem é que não gosta de ver Deus usando pessoas em profecia, com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria,
dando a revelação a fatos presentes, passados ou até mesmo futuros. Nós gostamos de revelações, contudo, essa revelação é diferente, pois a revelação que o homem compartilha, às vezes pode falhar. Nós não podemos ser ingênuos. Várias foram as vezes que eu ouvi alguém dizer: assim diz o Senhor, e o Senhor não havia dito nada. Assim diz o Senhor, e o Senhor não estava falando. E é por isso, quando alguém traz revelações que Deus não revelou, elas não irão acontecer. E Deus não tem nada a ver com isso, pois Ele nos instrui a desenvolvermos a maturidade espiritual, o discernimento, e provar a profecia, analisar as revelações. É por isso que eu me alegro ao abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, porque diante das várias vezes que alguém diz assim diz o Senhor, e isto pode falhar, porque alguém pode estar dizendo que o Senhor não disse, eu prefiro ficar com a palavra, porque se o assim diz o Senhor na boca do homem falha, o está escrito jamais falhará. O está escrito jamais voltará vazio. É por isso que a palavra revelação queima o meu coração, pois ela não é a revelação do pastor André Santos, ela não é a revelação do pastor Elias Lima, apesar de termos um imenso respeito. Ela não é a revelação do pastor Natal, ela não é a revelação do homem. O livro do Apocalipse é a revelação de Cristo Jesus. E se tem alguém que não falha, este alguém é Ele. Se tem alguém que não erra, este alguém é Ele. Se tem alguém que não sofre variações e nem sombra de dúvidas, este alguém é Jesus. Cutuca este crente que está do teu lado e diz para ele: se prepara, porque nessa noite a revelação vai ser dele. A revelação vai ser daquele que vive, daquele que reina, daquele que está sentado em um alto e sublime trono. E enquanto nós aqui o adoramos, ele está caminhando pelos corredores desta praça, entre as cadeiras deste grande evento, já tocando sobre a vida de alguém, visitando a casa de alguém. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta palavra. Só quem crê que este que é revelado no livro do Apocalipse está entre nós, levante uma de suas mãos aos céus e celebre a Deus uma palavra de gratidão. Se você crê que Ele está aqui, eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Eu estou sentindo a graça dele nesta casa. Nós não estamos falando sobre outro, nós estamos falando sobre o dono da igreja. É ele quem está sendo revelado. E é interessante que esta mensagem carrega um caráter complexo de entender para qualquer outra pessoa que não seja o seu destinatário. Até porque o livro faz questão de dizer que a revelação de Jesus está sendo dada, mas não está sendo dada para qualquer um. Está sendo entregue, mas não está sendo entregue para todos. Não. As revelações de Cristo Jesus, que Deus deu para João, foi dada para mostrar aos servos de Deus. É por isso que tem gente que vai gastar neurônios, vai gastar tempo, vai tentar entender e não vai conseguir, porque a revelação não é para o mundo, a revelação é para a igreja. A revelação não é para qualquer um, a revelação é para servos,
Enquanto tem gente dizendo: pastor, livro do Apocalipse é difícil de entender, não é para mim. Deus te traz numa noite como esta para lhe dizer: se tu é servo, se prepara que a revelação é para você. Se tu é igreja, a revelação tem um destino. Qual é? Alcançar a tua mente, o teu coração, a tua alma. Satanás não quer isso, mas na noite deste sábado ele perdeu mais uma. Por quê? A mensagem será entregue, a revelação será compartilhada. Eu preciso saber aonde estão aqueles que têm sede desta revelação. Só quem tem sede, mais uma vez, segure uma de suas mãos aos céus. Eu já estou sentindo a graça dele tomando conta deste ambiente. Eu tenho tanta coisa para dizer, mas não posso continuar sem antes liberar a palavra que o Espírito de profecia acabou de liberar ao meu espírito, dizendo: André, avise Chapadinha e o estado do Maranhão, que nesta noite eu abrirei os céus sobre esta cidade, e a minha glória será revelada aqui. Se tem alguém pentecostal que crê, por um minuto, não deixe este ambiente em silêncio. Quem tem glória pode entregar, quem tem aleluia pode entregar, quem é batizado com o Espírito Santo, eu já te convido a começar a orar em línguas, porque revelações de Deus serão compartilhadas e cadeias serão quebradas para a glória de Deus Pai. Correntes serão desfeitas para a glória de Deus Pai, e todo jugo será despedaçado pelo poder da unção, pelo poder da unção. Eu já estou sentindo esta graça. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas na noite deste sábado. Estas reações não é fruto da revelação do CPF de ninguém. Não tenho nada contra isso. Esta reação não é fruto da revelação do RG de ninguém. Também não tenho nada contra isso. Aqui nós não estamos reagindo pela revelação do endereço de alguém. Também não tenho nada contra isso. Porém, esta reação é a reação da igreja diante da revelação do meigo nazareno que veio para Chapadinha para derramar a sua glória sobre nós. Glória, glória, estou sentindo a glória dele aqui. Oremai, oremasia. Jesus vai curar na noite deste sábado. Chacoalha a mão desse crente que está do teu lado e diz para ele: se prepara, não fica tímido não. À medida que tu abre a boca para adorar, os céus se movem para visitar a tua vida. Glória, glória, glória. Revelações de Cristo Jesus para os servos, não é para qualquer um, não é para o mundo. É por isso que tem gente que tenta, que busca, que gasta horas para tentar entender, não consegue. Por quê? Deus não está revelando para qualquer um, Deus está revelando para a igreja. E é por este motivo que a revelação de Jesus, que Deus deu a João, carrega uma linguagem diferenciada, uma linguagem atípica, uma linguagem complexa, para quem não compreende, para quem não entende. Essa linguagem tem um nome, pastor Elias. O nome desta linguagem é linguagem apocalíptica. Diga comigo, linguagem apocalíptica. Logo, o livro do Apocalipse é também o livro do Apocalipse, porque carrega uma linguagem apocalíptica. E esta linguagem apocalíptica não está apenas no livro do Apocalipse. Não
Não, pastor. Antes do Apocalipse, nós já encontramos a linguagem apocalíptica. Na verdade, no Antigo Testamento, existem no mínimo 3 livros que carregam a mesma linguagem. Nós vamos falar de apenas 2. O primeiro, Daniel. O segundo, Ezequiel. Basta recordarmos, nos lembrarmos das profecias ou das revelações que Daniel entrega em seu livro e em seu tempo. É no livro do profeta Daniel que nós vamos ver as 70 semanas. É no livro do profeta Daniel que haverá o sonho com a estátua. É no livro do profeta Daniel que aparece o serafim, o anjo ou o arcanjo entrando na guerra para libertar o anjo. É no livro do profeta Daniel que esta linguagem apocalíptica aparece, mas não só aqui. Além do livro do profeta Daniel, em Ezequiel nós vemos uma linguagem muito parecida. É roda de fogo que gira dentro de roda de fogo. É a mão do Senhor que vem e tira daqui, coloca num vale cheio de ossos sequíssimos. Tira do vale e coloca diante do templo, vendo que do templo saía um rio que emanava do altar, e por onde este rio passava, vida começava a ser gerada. Linguagem apocalíptica. É interessante que essas linguagens aparecem nestes 3 livros que nós estamos considerando em perspectiva nesta noite. O primeiro, Apocalipse de João. O segundo, Daniel. O terceiro, Ezequiel. Se há esta linguagem nestas 3 obras, nós fazemos uma pergunta ao texto: o que estes livros têm em comum? Ou qual é a realidade na qual eles foram escritos para que Deus inspirasse Daniel, inspirasse Ezequiel, inspirasse João a trazer a revelação através da linguagem apocalíptica? Vamos nos lembrar da história. Quando Daniel está escrevendo o seu livro ou a sua obra literária, Daniel não está em Jerusalém, Daniel não está em Judá, Daniel está na Babilônia. O rei Nabucodonosor incursou contra Jerusalém em 3 grandes ataques, levando os príncipes, os reis, os sacerdotes, pessoas importantes, dividindo em 3 grandes êxodos, tiradas do povo de Deus. E Daniel vai cativo para a Babilônia, ou seja, Daniel estava preso em um cativeiro. A diferença é que Daniel está cativo, mas era nobre, intelectual, e por isso Nabucodonosor o traz para o palácio, para tentar aproveitar a mentalidade do jovem Daniel e seus amigos, a fim de usá-los em seu reinado como usou. Ele tenta mudar o nome, as estratégias de se vestir, comer, viver, para tentar adaptar Daniel à cultura babilônica. Contudo, Daniel tinha um propósito estabelecido no seu coração, e independente da pressão de Nabucodonosor, ele já havia gritado para tudo e para todos: podem preparar banquete, eu não vou me contaminar. Podem tentar mudar o meu nome, eu não vou me contaminar. Podem até me prender na Babilônia, eu não vou me contaminar. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem tem propósito na minha vida. A Babilônia não vai me conformar. Eu sinto a graça dele nesta casa. Daniel está na Babilônia, cativo, mas no palácio. Deus está levantando Daniel para o palácio. Da mesma forma que Deus está levantando Daniel para o palácio, Deus também envia um profeta para as margens do rio. Por quê, pastor? Porque Deus é especialista em atingir todas as áreas. Deus não deixa área alguma descoberta.
No palácio, ricos, ele precisa de alguém, mas às margens do rio, ele também precisa de alguém. E todos carregam a mesma missão: expandir o reino, anunciar as verdades. Não tem nada de demérito entre quem está às margens do rio ou quem está no palácio. O segredo é que Deus usa cada um para uma área, cada um para uma missão, cada um para um propósito. Tem gente que Deus vai levantar e vai colocar nas comunidades mais simples do estado do Maranhão. Mas tem gente que Deus vai levantar e vai colocar nas altas cúpulas do poder de governo, seja do executivo, do legislativo, do judiciário. E o segredo não está aonde eu estou. O segredo é quem me colocou aonde eu estou. Por quê, pastor? Não tem nada melhor do que você estar aonde Deus te plantou. Não tem nada melhor do que você ter certeza que o lugar que você está, quem te conduziu foi Deus, quem te colocou foi Deus. Até porque tem gente que luta para chegar em lugares de evidência, e Satanás até ajuda. Ajuda, pastor? Ajuda. Lembra de Jesus? Quem o conduz para o deserto é o Espírito Santo, mas quem o coloca no pináculo do templo foi Satanás. Tem muita gente em lugares altos colocados pelo diabo, e é por isso que eu fico com Jesus. Eu prefiro estar no deserto, conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, garantido pelo Espírito. Por quê, pastor? Porque se foi Deus que colocou, é Deus quem sustenta, é Deus quem garante, é Deus quem estabelece. Segure uma de suas mãos levantadas aos céus, eu preciso profetizar. Só quem crê em profecia, segure ela mais alto que você puder. Só quem crê. Esta palavra é para quem tem glória na boca. Eu estou pregando para gente que entrou debaixo de ataques espirituais. Satanás tentou lhe intimidar, lhe mostrando que a realidade que você está vivendo é uma realidade desafiadora. Estou pregando para gente que enquanto se arrumava para vir para o Chapadinha para Cristo 2026, ouviu Satanás dizendo: vai lá adorar, porque se nem energia na tua casa tem. Vai lá adorar, porque se a conta já está atrasada. Vai lá adorar, porque se nem carro para o culto você tem. Só que você não ouviu a voz do diabo. Enquanto Satanás te atacava, o Espírito de Deus pegou a tua mão e disse: fica tranquilo, aqui pode ter falta em si, mas daqui um pouquinho a trombeta vai soar. Aqui não é a tua casa, o teu lar é o céu, o céu, o céu. Eu preciso saber se tem alguém que crê nesta palavra. Só quem crê, por um minuto, eu vou deixar você adorar. Glória, glória. Pega na mão desse crente do teu lado, pega na mão dele, chacoalha a mão dele, segura ele, diz para ele: descansa. Se foi Deus que te conduziu, fica tranquilo. Se foi Deus quem permitiu, descansa a tua alma. Jesus jamais ia permitir você chegar em um lugar onde Ele não iria te sustentar. Pode ser deserto, pode ser prova, pode ser luta. O Jesus que te conduziu é especialista em dar banquete no deserto. Pode ser prova, mas vai ter banquete, diz o Senhor. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Eu estou sentindo a graça dele. Não se desespera não, eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu não posso continuar sem antes falar. Não se desespera não. É Deus quem tem conduzido os teus passos. Torema sai. É Ele quem pegou na tua mão. Você se esqueceu, mas você fez uma aliança e você disse: Senhor, eu não quero ir aonde o Senhor não quer que eu vá. Eu não quero acessar o que o Senhor não tem para minha vida. E Deus gostou disso, assinou embaixo. Talvez você se esqueceu, mas quem tem guiado os teus passos é Ele. É por isso que enquanto alguém fica triste pela porta que não abriu, você ainda presta culto
culto de ação de graças dizendo: se não abriu é porque Ele não quis, se abriu é porque Ele quis, se fechou é porque Ele quis, se não fechou é porque Ele também quis. Afinal de contas, a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, Chapadinha é do Senhor Jesus. Só quem crê nesta palavra, levante as duas mãos aos céus. Glória, glória, glória. Os que são batizados com o Espírito Santo comecem a orar em línguas. Nós estamos declarando: Chapadinha é do Senhor Jesus. Queira o diabo não tem potestade que vai parar, não tem principado que vai parar a marcha da igreja, e o anúncio será estabelecido. É do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus. Enquanto a igreja está declarando, enquanto a igreja está em guerra, Deus está dando ordem a anjos que estão descendo neste estado para quebrar feitiços de feiticeiros. Urabacalahai, Uriacalamandarabahaya, Uriacalasedoremanduracé. Libertação, diz o Senhor. Eu vou deixar você clamar. Quem é de guerra vem, quem é de guerra vem, quem é do fogo vem, quem é da marcha vem. Depois eu vou continuar. Tem correntes caindo na noite deste dia. Satanás perdeu mais uma. É Deus quem levanta Daniel para o palácio, ao mesmo tempo que é Deus quem levanta Ezequiel para as margens do rio. A linguagem é a mesma, porque ambos estão cativos. Qual é a similaridade com João, pastor? Quando João está escrevendo, João não está em casa, João não está em Jerusalém, João não está desfrutando da sua liberdade. João estava preso, cativo. Daniel, Ezequiel e João estão presos, sob a égide de um governo estrangeiro, que não é o governo por Deus estabelecido para o seu povo. É o governo que Deus permite ser estabelecido para punir, até porque Deus permite maus líderes chegarem a lugares de governo como lição para o seu povo. A Bíblia nos garante isso. Lá está Daniel, Ezequiel e João sob a égide de um governo tirânico. Nabucodonosor dizendo: vou acabar com vocês. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia na Babilônia, em Pátimos o imperador estava dizendo: vou pôr fim na mensagem do Evangelho. A intenção do Império Babilônico e de Roma era a mesma: neutralizar a marcha do povo de Deus, paralisar o progresso da obra que Deus havia estabelecido para o seu povo, neutralizar o avanço, corromper, misturar, prender. Só que enquanto na terra o homem estava tentando prender, é aí que Deus resolve abrir os céus. Até porque não tem ninguém capaz de impedir quando Deus manda o seu povo avançar. Não tem, não tem, não tem. Ai de quem tenta parar, ai de quem tenta neutralizar. Lá está Daniel, Ezequiel e João. Enquanto homens na terra tentavam prender, Deus estava dando as maiores revelações. É interessante que o ambiente que eles estão é um ambiente hostil, de guerra. E a mensagem que Deus está dando, tanto para Daniel como para Ezequiel, é uma mensagem de vitória. Quando Deus está compartilhando com Daniel a revelação do sonho que Nabucodonosor teve sobre a estátua que cai, Deus está dizendo: Daniel, haverá o surgimento e a ascensão de impérios que vão governar por um tempo. Só que todos estes reis, todos estes imperadores,
todos estes impérios humanos um dia cairão. Como, Senhor? Eu vi uma pedra que foi arremessada sem a mão humana e foi lançada contra a estátua. O que Deus está dizendo para Daniel: todos os reis da terra, todos os governantes da terra, todo o poder na terra estabelecido, terá que se curvar a esta rocha, que não foi lançada pela mão humana, porque de homem não é, a esta rocha chamada pedra de esquina, pedra angular, ou seja, Jesus de Nazaré. Deus está dando para Daniel uma mensagem dizendo: escreve, avisa o meu povo, a morte não será o fim, o cativeiro não será o fim, haverá triunfo no meio dos meus, haverá vitória no meio dos meus. A mensagem de Daniel é uma mensagem de vitória. Mais do que ser a mensagem de Daniel uma mensagem de vitória, a mensagem de Ezequiel também é. Quando Ezequiel vê o vale sequíssimo, ou de ossos sequíssimos, Deus está dizendo: estes ossos são o meu povo, não tem esperança, estão espalhados, estão abandonados em um vale de morte. Aí Deus pergunta: poderão estes ossos viver? E o profeta responde: tu sabes, ó Senhor. Profetiza, ele libera a palavra, e a Bíblia diz que os ossos começam a se juntar, cada osso ao seu osso, pele, tendão, nervos, músculo, e aquilo que era um vale cheio de ossos sequíssimos, sem vida, sem esperança, agora se tornou um cemitério de corpos que ainda estavam mortos. Mas Deus continua dizendo para Daniel: a obra é impressionante, mas ainda não acabou. Tem volume, mas falta vida. Tem volume, mas falta espírito. Então profetiza o espírito de vida. Aí vem o profeta liberando a palavra: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre eles, e a Bíblia vai dizer que eles se tornam um numeroso exército. De quem, pastor? Exército de Deus. Deus está dando uma mensagem para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, escreve para o meu povo e diga para eles que eles não terminarão os seus dias espalhados no vale da morte. Haverá liberação de vida pela palavra, vai ter mover no vale, vai ter avivamento, o Espírito virá sobre eles, e eles serão um grande exército. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta palavra. Pastor, e por que Daniel, Ezequiel não explica de forma clara? Lembra, eu disse que eles estão em um território hostil, sob o governo de um imperador. Agora pense comigo, imagine os imperadores pegando a carta, o livro, o rolo, o pergaminho, escrito por Daniel ou por Ezequiel, onde a mensagem seria: fiquem tranquilos, vocês estão presos, mas o cativeiro vai acabar e vocês vão governar. Qualquer imperador iria aniquilar o povo imediatamente. É por isso que Deus dá para eles uma linguagem apocalíptica, para que eles, lendo, não entendessem, lendo, não compreendessem, mas quando a mensagem chegasse no povo, o povo ouvisse a voz do seu Senhor. Eu sinto graça de Deus para profetizar. Por quê, pastor? Porque a linguagem apocalíptica na antiga aliança era para Israel. Agora, em João, ele não está escrevendo para os hebreus. A mensagem de João é para um novo povo, um povo que nasceu do Calvário, um povo que nasceu do sangue de Jesus, a noiva de Cristo.
João está sendo aprisionado para que o evangelho parasse, fosse neutralizado. Aí vem Jesus, enquanto alguém está tentando parar o evangelho na terra, e abre os céus para convidar João para ver do lado de dentro. É interessante que a mensagem apocalíptica é exatamente a mesma. Qual é, pastor? Enquanto na terra alguém está tentando parar, vem cá, João, eu preciso te mostrar que ninguém na terra tem o poder de parar, que ninguém na terra tem o poder de impedir. Senhor, mas eu estou preso. Está preso porque eu permiti. Senhor, mas eu estou aqui. Está aí porque eu deixei. Primeiro, João, antes de começar a falar contigo, eu vou te mostrar como é que eu estou, porque a lembrança que você tinha era do Cristo ressuscitado. O Cristo ainda com o seu corpo humano, apesar de ser glorificado, ainda não estava assumindo o seu lugar à destra de Deus. É por isso que Deus abre os céus e João vê, e o que ele enxerga é alguém semelhante ao Filho dos homens. Seus pés como latão reluzente tirado da fornalha, seus olhos como chama de fogo, seu cabelo mais branco do que a alva lã. Ele vestia uma vestimenta real, no seu peito um cinturão de ouro, e para que João não tivesse dúvida, na sua coxa direita está escrito: Rei, 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 Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem veio adorar a este rei? Quem veio adorar a este rei? Só quem veio adorar a este rei, levante as duas mãos aos céus por um minuto. Eu vou deixar você adorar. Qual é a mensagem, pastor? A mensagem é: descansa, João. Vocês têm um destino estabelecido. Qual é? Vitória. É por isso que Satanás luta para tentar impedir nós, a igreja, de termos acesso ao livro do Apocalipse, porque aqui há uma declaração final, a declaração da vitória da igreja. Homens tentam se valer das suas autoridades para tentar limitar a marcha da igreja. Loucos, mal sabem eles que não existe poder maior do que o poder que este rei, que é Rei de Reis, liberou sobre a noiva, liberou sobre a igreja. Sim, nós respeitamos os poderes e as autoridades, respeitamos o executivo, respeitamos o legislativo, respeitamos o judiciário. A gente sabe que eles possuem poder, porém, estes não são os maiores poderes. O poder que o povo outorga para alguém que é por eles eleito é um poder passageiro. Eles recebem hoje, daqui 4 anos podem perder e não ter mais. O poder que o Estado outorga a alguém para a execução de suas funções também é um poder passageiro. O Estado pode outorgar o seu poder e retirar o seu poder. O poder que o judiciário delega ou exerce também é um poder transitório, pode ser questionado, pode ser invalidado. Estes poderes são limitados e passageiros, mas o poder que Deus liberou sobre a igreja tem a capacidade de desestabilizar as fortalezas do diabo. É por isso que ninguém consegue parar a marcha da igreja. Já tentaram, criaram Coliseu, jogaram os crentes lá, mandaram bestas feras, incendiaram crentes vivos, e a igreja, pastor, continuou avançando. À medida que o sangue de um crente caía na terra aqui, o Espírito de Deus dizia: vai levantar mais 10 ali. A obra é minha e ninguém vai parar. A obra é minha e ninguém vai impedir. Quando eu vejo alguém tentando limitar a marcha da igreja, eu penso: louco. Mal sabem eles que antes de criar, Deus já deu destino para a igreja. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém olha para a gente
idade, pela ausência de formação, em muitos casos pela nossa pequenez. Alguém tenta desprezar, mas este povo aqui é o povo mais cheio de autoridade da terra, é o povo mais poderoso. O crente mais simples aqui tem o poder de dizer a Satanás: vai-te embora, e ele vai obedecer. Eu quero saber aonde está esta igreja. Urabacalahai, Uracalamandaia. Só a igreja com poder, com as duas mãos aos céus. Comece a clamar por este poder agora. Por um minuto eu vou deixar você clamar. Enquanto você está clamando por este poder, Deus está cortando laços de morte. Algumas pessoas entraram aqui para serem impactadas por este poder. Você não veio aqui para assistir o Chapadinha. Você não veio aqui para ver a bela voz da nossa querida irmã Vitória cantar. Não, você pode até pensar que veio aqui para isso, mas quem te trouxe foi o Espírito de Deus para impactar a tua história com este poder que vai romper com correntes do inferno na tua vida, na tua casa. Eu estou pregando para alguém que Satanás disse: vou acabar com ele, vou acabar com ela. Só que nesta noite vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. Salvação marcará esta festa. Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? Quem está comigo nessa palavra? Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Não tem para onde você correr, rapaz. Não tem para onde você correr, moça. Deus já te marcou com a graça. Você só está aqui porque Ele não abriu mão de você. Você pode até pensar que fugiu dele, mas o que te manteve vivo foi a mão dele que te guardou enquanto você estava correndo. Urabarras, colemantua raiodes. Eu estou pregando para gente que achou que está na caverna. E diz: aqui ninguém me encontra. Pois bem, quem está te recepcionando é o próprio Deus. Assim como fez com Elias. O que fazes aqui, Elias? É interessante que Deus não está do lado de fora perguntando o que faz aí. Deus está dizendo: o que fazes aqui? Porque não tem para onde você correr. A graça te encontrou. A graça te encontrou. A graça te encontrou. Eu quero que os crentes espirituais comecem a clamar agora, porque Deus trouxe algumas pessoas nesta praça que precisam sair daqui envolvidas, abraçadas, acolhidas por este poder. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, onde errei, como errei, não importa. O Rei dos Reis, que conhece a tua história, te trouxe aqui para te dizer: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Satanás tem lutado para tentar travar a tua história, a tua casa. Alguém chegou a dizer: para ele não tem mais jeito. Porém, quem disse isso não morreu na cruz do Calvário, não ressuscitou o terceiro dia, e para ele sim, não tem jeito. Porém, quem morreu por você, ressuscitou, te trouxe aqui para te dizer: eu dou jeito, eu dou jeito, eu dou jeito. Oh glória, durabacalahai, oh minha sai, tô erredorabaiocé. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: há um destino para este povo. Este povo está destinado à vitória. A escolha é tua. Com quem você quer caminhar? Com quem vai vencer ou quem será condenado? Hoje a graça vai te envolver. Vai te envolver. Por um minuto, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. Chega de correr, rapaz. Chega de correr, moça. Deus hoje te trouxe aqui para começar uma nova história na tua vida.